tarde a todos. Meu nome é Elzio Mistrello, sou engenheiro civil, diretor comercial da CETEC Hidrobrasileira. É um prazer e uma honra recebê-los aqui. Agora são 17 horas 34 minutos e hoje vamos falar aí sobre um tema mais do que especial no nosso quarto e último webinar CETEC do ano de 2025, encerrando aí com chave de ouro, trazendo um tema mais que especial para a gente falar sobre sustentabilidade social na região amazônica, com o tema, né, conectando a engenharia com a inovação, sustentabilidade e impacto social. Então é um grande prazer, eu vou trazer hoje aqui o João Meirelles para falar sobre esse tema. O João é administrador de empresas pela FGV, gestor de organizações da sociedade civil há mais de 40 anos. Ele iniciou na Fundação Mata Atlântica, SOS Mata Atlântica, presidiu o Instituto de Ecoturismo do Brasil e há 26 anos ele está à frente do Instituto Peabiru. Como escritor, o João Meirelles publicou mais de 18 livros, sendo que metade deles relacionados à região amazônica, à Amazônia. Aliás, gostaria de convidá-los para que no próximo domingo, dia 14 de dezembro, às 17 horas, no auditório Martins Fontes, ele vai estar lançando o seu mais novo livro, Guia-me Belém. Então, estão todos mais do que convidados a participarem desse evento aí do João Meirelles. Hoje a gente tem diversos pontos aí para abordar com o João, né? Nós começamos a nossa trajetória juntos, né? Da CETEC mais o Instituto Peabiru, através do projeto Quilombo Solar, e através desse projeto foi uma união entre o Grupo CETEC, as empresas do Grupo CETEC, entre eles a CETEC Hidrobrasileira, a Fundação CETEC, a fundação vinculada, né, uma fundação sem fins lucrativos, que é onde ela vincula e auxilia projetos sustentáveis, onde tenha uma justiça social, uma justiça climática, apoiando em todo ao redor do mundo, e a gente teve o privilégio de apoiar o projeto Quilombo Solar com a Fundação CETEC, o Instituto Peabiru e as empresas do grupo. O João vai falar um pouquinho sobre o Instituto Peabiru, as suas áreas de atuação e também sobre o projeto Quilombo Solar que desenvolvemos em conjuntos aí, levando luz, né, com uma energia limpa e sustentável através de painéis fotovoltaicos e numa primeira fase, numa segunda fase nós reformamos e ampliamos o sistema de abastecimento de água do Quilombo Solar. João, boa tarde, seja bem-vindo, mais do que bem-vindo, uma honra tê-lo aqui, onde a gente vai trocar ideias, informações, né? Você acabou de sair aí do evento da COP30, participando aí diretamente. A gente vai falar daqui a pouco também sobre esse tema, né? Sobre a participação do Instituto Peabiru, das suas percepções aí. Mas antes de mais nada, eu queria ouvir de você um pouquinho aí, nós, né? Gostaríamos de ouvi-lo sobre o Instituto Peabiru, o Projeto Quilombo Solar, sobre todos esses benefícios aí que o Instituto vem trazendo aí para a região amazônica há muitos anos. Boa tarde, João. Seja bem-vindo. Obrigado, Elzo. Um prazer estar aqui com vocês. O Instituto é uma organização sem fins lucrativos que nasce em São Paulo. Eu sou originalmente de São Paulo, mas moro há mais de 20 anos em Belém. E há 20 anos o Instituto encontra formas de trabalhar, principalmente na questão social. O Instituto nasceu como uma instituição voltada para a educação ambiental, o ecoturismo, esportes e natureza, mas ao
ao se mudar para Belém, ouvindo, por exemplo, o movimento o movimento das mulheres das Ilhas de Belém, perdão, o MIB, a gente percebe que a agenda é uma agenda social. A Amazônia é uma agenda social e ambiental é uma consequência disso. E daí a gente, e não é muito diferente no Quilombo Solar, como a gente verá, mas a gente foi se articulando como instituição e a agenda é sempre local. Essa é uma outra questão muito importante. Tudo bem que a gente seja especializado em energia solar, em saneamento, em abelhas sem ferrão, enfim, várias questões que acabaram em manguezais, mas quando a gente, num determinado território, ouve, né, as necessidades e as premências, na verdade, as urgências, a gente percebe que isso tem que vir na frente. E água e saneamento são as questões mais urgentes do planeta, e na Amazônia não é diferente. A gente pensa sempre Amazônia, biodiversidade, florestas, mas não tem água, né? Tem água para beber, né? Inclusive, Belém, que é banhada, faz parte do mega estuário Amazonas Tocantins, né? A gente esquece que Tocantins é tão importante quanto o Amazonas, claro que uma dimensão menor, né? Mas ele está num único estuário, né? E nós não temos, Belém é uma cidade que as ilhas, as pessoas que moram nas ilhas, ou nas beiras, os ribeirinhos, né? Raramente têm acesso à água de qualidade e a saneamento, né? Quem diria saneamento? Então, é por isso que a gente acaba tendendo essa agenda e fortalecendo esse olhar de que sem água não tem desenvolvimento, não tem território, não tem Amazônia. E sem água para beber, né? Água para cozinhar, para beber, para viver, tomar banho, enfim, para os animais e para o bem viver, como a gente gosta de falar. Mas o Piabiru, como instituição, ele se articula, ele está na Amazônia Oriental, principalmente no Pará. A gente atua principalmente no Nordeste paraense, que é a região que vai de Belém até o Maranhão, é uma região ampla, maior que o estado de São Paulo. E também atuamos no Marajó, no Baixo Tocantins, são regiões, assim, na proximidade de Belém. Pará é um estado tão grande quanto um país como a Colômbia, né? E a gente às vezes perde essa dimensão, né? 6 vezes o estado de São Paulo, por exemplo. E a gente se dedica muito à articulação social, que é apoiar, por exemplo, a Unicef já há 10, 12 anos, em 4 estados da Amazônia, o Tocantins, o, o Mato Grosso, o Pará e o Amapá, são quase 400 municípios, na agenda criança-adolescente, né? Que, aliás, é a agenda mais importante da Amazônia, né? Primeiro a água, depois criança e adolescente. Não dá para falar em meio ambiente, não dá para falar em movimento ambientalista sem tratar da questão da criança e do adolescente. Claro que temos tratado a questão de gênero, principalmente da questão da mulher, mas a questão de gênero enfoca inicialmente a questão da criança e do adolescente. Daí o Instituto Piabiru tem essa área como uma das áreas mais fortes, e cada vez mais fortes, e o Quilombo Solar se insere nessa articulação social. Porque a gente não faz nada sozinho, a gente não vem, chega e instala um equipamento como uma empresa que deve ser assim, mas a gente constrói, né, com os grupos locais, o que deve ser feito com o recurso, enfim, e o que deve ser construído. Nós temos uma outra área que talvez seja que a gente tem mais atividades ligadas à agricultura, né? Que são sistemas produtivos localizados. E a gente trabalha hoje principalmente no município de Barcarena, para o Fundo Hidro e para a Hidro, a empresa Hidro, que é uma grande empresa na região, né? Na área de alumínio. E a gente trabalha com os agricultores familiares, mais de 300 agricultores só em Barcarena, além de outros agricultores na região conhecida como Jambuaçu, em Moju, e outros municípios ali próximos, Tomé Açu, Acará,
E então não dá para a gente falar de grandes corporações que estão no território sem tratar das questões do território. E a principal questão no território é agrícola, é a agricultura, do meio rural, né? As questões que, que significam o bem viver no meio rural. A própria Unicef tem um projeto relacionado à água. As escolas não têm pia para lavar a mão. Escolas urbanas, às vezes, não têm banheiros. Então, é essa agenda que a gente acaba também buscando contribuir de alguma maneira, né? E aí, novamente, uma grande corporação, a EGEA, financiando esse projeto da Unicef, para o qual a gente foi selecionado. E nós temos uma outra área já há muito tempo, que é ligada a manguezais. Nós atuamos com mangues cerca de 15 anos, e tivemos esse, primeiro com o Museu Guild, no início, e agora fortemente com o Instituto de Estudos Costeiros da Universidade Federal do Pará, o Laboratório de Manguezais. Nós temos um projeto já há 5 anos, chamado Mangues da Amazônia, que eu convido vocês a olharem, que vai se debruçar sobre 4 municípios, né? Bragança, Viseu, Augusto Corrêa e Cracoateua, no Nordeste, bem na proximidade ali do Maranhão, que é nesse território que estão alguns dos manguezais mais preservados do planeta, do Brasil, ali está a maior parte dos mangues do Brasil, né? E há se a gente olhar em termos populacionais, estamos falando de mais de 100 mil famílias envolvidas, de alguma maneira, direto ou indiretamente, com esses recursos costeiros e principalmente o manguezal. Então, daí essa relevância desse tema, né? E a gente tem 33 pesquisadores associados conosco nesse projeto, e que vai atender desde da alfabetização das crianças com 3, 4 anos, que é o Alfamang, até os grupos tradicionais, pesqueiros e tudo mais. Então, eu vejo vocês como é um trabalho eclético, né? O Museu Guild é uma outra coisa importante, é o mais antigo museu do Brasil depois do Museu Nacional, o mais antigo da Amazônia, mais antiga instituição científica de toda a Amazônia, né? E a gente apoia o museu também nas suas necessidades de restauro do Parque Zoobotânico, que é um espaço muito importante em Belém, e que falou a palavra museu em Belém, todo mundo sabe que se refere ao Museu Guild, a esse Parque Zoobotânico, o que raras cidades do mundo acontece dessa maneira, né? Então, o museu ele é parte da vida, né? E a gente apoia a agenda do que é o Museu Federal, do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação, apoia essa agenda de restauro, de exposições, agora na COP mesmo, tivemos participando de viabilizar exposições que o Banco Interamericano apoiou, que a Bloomberg apoiou, e outros colaboradores. E junto com a Embaixada Suíça, estamos junto com outras empresas, o Banco UBS, o BID também, a EBP, uma empresa de saneamento também, de estudos, né, ambientais, e a MSC, empresa de navios, para restauro da casa do Emílio Guild, que é outro espaço importante. Isso para mostrar que a gente está em diversas frentes. Estamos também coordenando, como secretários, né, um consórcio Brasil-Noruega, que envolve 3 universidades da Amazônia, a Federal Rural, a Federal do Pará, o Museu Guild e uma Universidade de Oslo, né? E estamos nessa iniciativa. Então, Elza, é uma instituição que vai respondendo às questões que se nos apresentam, e a gente vai construindo com os diversos atores, né? Seja do poder público, seja de comunidades, seja grupos sociais diferentes, a academia e empresas, esses arranjos que vão se transformando em projetos. No momento, nós estamos aí gerenciando mais de 20 projetos de diferentes tamanhos, né? E com diferentes apoios. Então, a gente se sente muito honrado que a CETEC e a Fundação CETEC aceitaram esse desafio de construir conosco já 2 fases desse belo projeto, que é no Quilombo, no território quilombola, África Laranjituba, que fica em Moju, uma parte em Moju, uma parte no município vizinho de Abaetetuba, ali bem próximo a Belém, que é o Quilombo Solar. Obrigado, João.
Que bela introdução, rica em detalhes, mas suas palavras foram ótimas, mas eu sei que você tem guardado aí na manga uma apresentação do Instituto Peabiru, tem em especial aí algumas fotos, vídeos, né, sobre o Quilombo, o Quilombo Solar, o projeto Quilombo Solar, o Quilombola Laranjeira. Vamos compartilhar com os nossos espectadores aí? Podemos compartilhar? Por favor, é uma apresentação muito simples, né? E mais para dar esse contexto desse projeto que, primeiro, a gente lembrar, em termos de contexto, que o Pará tem muitos territórios quilombolas, a maioria ainda não é, devidamente titulados. Este teve uma longa luta, né, como todos, né, e conseguiu a sua titulação, né, mas não é sempre o caso. Ali em volta de Belém, nós estamos falando de mais de 80 territórios quilombolas, e, obviamente, nossa capacidade é limitada. A gente tem trabalhado com Quilombo África em diversas agendas, e ouvindo essas 320 pessoas que moram ali, que a principal necessidade é a água, né? E aí fomos, primeiro, trabalhando a questão da energia nas casas, e depois, pode passar o próximo slide, trabalhando nos últimos 2 anos, né? Isso é um pouco, mostrando um pouco as áreas que o Instituto atua, né, que eu comentei. Inclusive, o quilombo é importante, uma parte da renda dele vem do turismo social, mostrar como é que é um território quilombola, apresentado pelos quilombolas, né? No quilombo também, com apoio da Eslovênia, o país Eslovênia, que foi quem propôs à ONU a criação do Dia Mundial das Abelhas, né? Então, nós também trabalhamos com as abelhas sem ferrão, já é um projeto muito antigo na instituição, com mais de 18 anos, levamos para lá também essa agenda, né, para discussão, e me lembrando que não tem agricultura, muito da agricultura depende de algum polinizador, né? As abelhas estão entre os mais importantes polinizadores, certamente. Na floresta amazônica, ela não existiria como tal sem esse polinizador, especialmente as abelhas, né? Então, essas são muitas das agendas que a gente já vem apresentando. Pode passar para o próximo slide. E pode seguir. E aqui um pouco, porque a gente vai respondendo, né? E vai. Então, uma das necessidades não era só a questão da água, é formar um viveiro, né? Formar, buscar a reposição daquela floresta que existia ou também que precisa ser enriquecida, né? Com espécies que são importantes, são úteis para aquela comunidade. A gente precisa ter essa clareza que a Amazônia ela é uma floresta plantada, claro que não toda ela, mas ela é enriquecida, né, a partir dessa convivência de 10, 12 mil anos de povos tradicionais, ela foi sendo enriquecida com aquelas espécies que existem 183 espécies que se chamam dominantes, né, que foram levadas aqui e ali, a castanha do Pará, o cacau, a seringueira, enfim, várias frutas e várias castanhas. Então, aqui não é um pouco diferente, a nossa contribuição também inclui um viveiro. Pode passar. E o mais importante foi perceber que o poder público não estava conseguindo entregar água, ora faltava energia, ora o sistema de água não dava conta. Imagina 320 famílias sem água por dias. E aí a gente construiu essa estrutura bastante simples, né? E com apoio lá da Federal do Pará, no primeiro momento, no primeiro projeto, com os painéis solares, com os sistemas individuais das casas, foi com uma instituição do Rio Grande do Sul, uma outra ONG, né, o Ideias, e nesse segundo projeto, junto com a equipe do Instituto da Universidade Federal do Pará, para que a bomba não dependesse da energia pública, que também faltava bastante. Então, não era questão só de ter caixas d'água nas dimensões adequadas, mas também ter um suprimento de energia permanente, que não faltasse água por conta de
ter caído um poste, porque uma árvore caiu, um vento derrubou. Então, foi uma conquista importante e um fator muito relevante. Não é que veio uma empresa de engenharia de fora, não. A gente discutiu junto, né? A CETEC participou, a Fundação presente aí acompanhando, e a comunidade todo o tempo participando, mobilizando e participando também como apoio braçal, claro que sempre com engenheiro acompanhando e com mestres de obra, mas a comunidade envolvida o tempo inteiro. Pode passar para o próximo. Aí tem um pequeno vídeo, se vocês puderem passar. Ele está no Instagram também, esse vídeo. Espírito Santo, que água linda, boa, gostosa. Obrigado, Jesus. A Associação Quilombola de África e Laranjituba é uma organização da sociedade civil, uma organização do movimento quilombola, tá, do estado do Pará, que está situada em uma parcela do município de Moju e outra parcela no município de Abaetetuba, né? Nós somos um território titulado e estamos em 2 municípios. Tá? O projeto Quilombo África, ele nasce em 2022, com as primeiras conversas que a gente teve com o Magno, com a comunidade, para tentar entender de que maneira a gente poderia trazer as expertises do Piabiru para somar com o que o Quilombo almeja para si e também gostaria de construir em conjunto com a gente. Através da Fundação CETEC, que deu todo o amparo técnico e financeiro para que a gente, junto com a comunidade, isso eu ressalto muito, porque se não fosse o esforço deles e de outros quilombos que estão no entorno de apoiarem os multirões, seria impossível subir a estrutura da nova caixa d'água. Terminava, a energia ia embora, quando chegava daqui para ali a gente já não tinha mais água, porque é muitas casas, né, todo mundo. A gente acredita, né, que vai ser muito bom para nós, porque a gente tinha essa pequena caixa d'água aí a gente é muita família, a maior parte ficava sem ter água. Hoje não, depois que foi colocado aí esse projeto, a gente nunca mais teve falta de água. O sistema de energia fotovoltaica para funcionar, o sistema de abastecimento de água já é um avanço tremendo, porque sem água não dá para fazer nada na comunidade, né? Possibilita com que faltou energia, a gente tem água até 3 dias, é tempo que a gente consegue ir lá fazer a manutenção, enfim. Só que agora com o sistema de energia solar, a gente vai ter, toda vez que tem sol vai estar cheia a caixa, então a gente vai estar com uma tranquilidade tremenda, isso é qualidade de vida para a comunidade. Eu acho que não tem. Pode passar o próximo slide, mas acho que é o último. É só um agradecimento. Acho que pode sair da apresentação. João, parabéns aí pelo Instituto Piabiru, né, pelas iniciativas. Gostaria de parabenizar também os profissionais, colaboradores da CETEC do Brasileira, que atuaram aí na segunda fase do projeto, participaram da elaboração do projeto, da especificação da bomba fotovoltaica e também do acompanhamento técnico das obras. Tudo de uma forma aí voluntária, muitas vezes fora do período de trabalho, né? Mas foram profissionais que acreditaram no projeto, se engajaram e que, de certa forma, quiseram fazer uma diferença aí para a sociedade. E agradecer também a confiança da Fundação CETEC no projeto, nos profissionais que trabalharam nele, que foi possível, graças à Fundação, né, a realizar esse importante projeto. Bom, a gente falou um pouco do passado, né, das nossas realizações, dos méritos que teve, né, também das dificuldades, mas agora vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho para o futuro aí, né, falar um pouquinho sobre as ações futuras, o que a gente
está pensando, né, como sociedade, como uma engenharia sustentável, para que a gente possa ajudar aí na questão das mudanças climáticas na região amazônica. A gente vê aí, né, João, que nos anos de 23 e 2024, a gente teve secas fora do normal. Esse ano um pouco mais normalizado, né? Mas a gente vê que esse câmbio climático tem maltratado muito aí, né, as regiões amazônicas, né? E como que a gente poderia, né, em conjunto, educar a população, trazer projetos sustentáveis e olhar um pouquinho mais para frente, para esse futuro? Como é que você enxerga essa concepção conjunta aí, né? De engenharia sustentável, ação social, junto com a sociedade. Exatamente. Eu acho que não dá para separar essas questões. Eu vou dar um caso bem relacionado à mudança climática que está acontecendo agora. Nós acompanhamos a saída de flores, né, da andiroba, que é uma árvore importante, né, para uma das importantes fontes na floresta de óleos, e é um óleo importante na medicina popular. E esses últimos 2 anos, a floração foi insignificante. E também foi insignificante a produção de mel de abelhas sem ferrão, que são as abelhas nativas, né? E isso são o que a gente chama de bioindicadores, né, indicadores da natureza, de que não é normal, né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que trabalhar com a ciência. Essa é a primeira coisa. É muito importante a sabedoria popular, mas ela tem que estar aliada à ciência. Então, eu acho que a engenharia entra quando a ciência entra junto, não deixa de ser parte dessa ciência, porque nós vamos, o enfrentamento, né, das mudanças climáticas, que tem que ser com justiça climática, eu acho que a gente não pode dissociar, né? Eu acho que é assim, só existe enfrentamento de mudança climática com justiça climática, senão não existe. Eu acho que isso tem que ser parâmetro básico, né? Então, ouvindo as comunidades do entorno de Belém, por exemplo, das ilhas ou os ribeirinhos, a gente percebe que a água é o primeiro problema. A qualidade da água, ter acesso à água, né? Ter acesso ao saneamento. E como é que nós vamos enfrentar essas alterações cada vez maiores? Porque nós estamos falando não só de secas, nós estamos falando de calores mais extremos, né? Chuvas mais fortes, rios que estão com marés mais potentes. Então, acho que isso, o enfrentamento disso chama-se adaptação. E essa adaptação não é assim, vamos me adaptar só para resolver. Não, ela tem que ser um enfrentamento, né, com a ciência, né, e pensando nessas comunidades que elas estão na linha de frente. O Marajó, por exemplo, que é o maior arquipélago fluvial-marinho do mundo, né, é maior que 8 estados brasileiros. A gente acha que o Marajó é pequeno. É um pingo na letra I, da palavra Brasil. Mas ele é maior que Pernambuco. Então, e ele fica debaixo d'água parte do ano, e se continuar nesse crescimento sem ser alarmista, né, mas de mudanças de marés na região costeira e em regiões próximas, nós vamos ter alterações significativas. Então, cidades como Belém já sofrem, né? Sempre foram cidades aquáticas, né? Anfíbias, eu diria, mas nunca se deram conta de que são. Então, a primeira coisa é usar a ciência para alertar e para tomar consciência, né? No sentido, estar consciente de que as mudanças climáticas vieram para ficar e nós só vamos conseguir resolvê-las com justiça climática e com a ciência. E aí o enfrentamento,
ele não é uma única receita, né? Ele é um conjunto de ações. Então, nós estamos propondo, por exemplo, para Belém, um corredor verde de abelhas. Vamos dizer, mas como abelha, né? Não, a abelha vai ajudar na polinização daquelas árvores, daqueles vegetais, que vai aumentar a chance de ter um maior cinturão verde, que vai diminuir o calor, que vai manter a chuva num processo mais próximo do que sempre foi, e que também vai segurar a erosão, né? A gente não pode falar de litoral da Amazônia sem manguezais, não pode falar. Então, se a gente usa, por exemplo, a beira d'água para produzir açaí, que é um processo que está ocorrendo, a gente está aumentando a, a queda das terras ali próximas, né? Aumentando a erosão, aumentando a mudança daqueles locais. Então, a gente tem que entender que há limites e que esses limites precisam ser, as populações precisam ter acesso a essa informação. E aí, por exemplo, junto com a Unesp, Universidade Estadual Paulista, né, o Piabiru criou, junto com a Unesp, essa Casa da Floresta Unesp Piabiru. Aberta agora, foi nos últimos 6 meses que a gente construiu esse projeto juntos, e aberta agora na COP. Né? E para quê? Para apresentar soluções de enfrentamento climático para esse meio rural amazônico. E o meio rural amazônico, nós estamos falando de 1 milhão de famílias que vivem no meio rural amazônico, porque a Amazônia, é claro, hoje 80% da população está no meio urbano. Mas as soluções climáticas, em termos de território, vão ter que ser olhadas principalmente para o meio rural, né? Então, eu acho que o enfrentamento vem desse conjunto de ações, né? E como organização da sociedade civil e academia, aliados aí à Unesp, por exemplo, o que nós podemos fazer é essa acupuntura social, é despertar nas capacidades das pessoas de que elas são agentes de transformação, elas não vão ficar esperando a maré levar a terra deles, eles vão ter que agir e agir em conjunto, com arranjos socioprodutivos ou não, culturais, arranjos técnicos, ou, enfim, necessários para essa mudança climática que já está acontecendo. Maravilha, João. Obrigado. Gostaria de lembrar todos os participantes para que manifestem as suas dúvidas, seus questionamentos, críticas e até elogios a gente vai receber de bom grado aqui. Coloquem no chat para que a gente possa ler. Ao final aqui da nossa apresentação, eu vou disponibilizar aqui as questões para o João para a gente ler e falar um pouquinho sobre as dúvidas levantadas, né? Bom, João, você falou um pouco aí sobre a questão aí, né, das dimensões territoriais do estado do Pará e a dificuldade, né, que muitas vezes isso proporciona. E como o estado do Pará hoje ele hoje não, né? Sempre, né? Ele é feito de várias ilhas, diversas ilhas. A gente tem uma dificuldade muito grande aí para levar água para essas ilhas e para tratar também o esgoto e realizar a coleta, né? A coleta e o tratamento do esgoto. A gente sabe muito bem que o Brasil tem um marco regulatório do saneamento que prevê universalizar, né, até 2033 o abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgoto. Só que, devido a essas dificuldades que nós temos aí territoriais, né, de levar a água e também de coletar o esgoto nessas regiões remotas, se você vê como que a gente pode, de certa forma, ajudar nesse contexto, né? A gente vê que hoje o Estado ele tem 4 blocos, né, que foram concessionados para a iniciativa privada,
mas esses acessos remotos ainda têm essa dependência e dificilmente nós vamos conseguir atingir essa meta aí, né, pela lei federal. Então, queria que você falasse um pouquinho aí, com a sua experiência, o seu olhar crítico, de como que a gente pode, talvez aí, através até da criatividade, né, do que a gente falou, juntar a ciência com a ação social, de tratar aí a coleta, principalmente nessas regiões onde tem palafitas, e a gente já chegou a discutir internamente dentro da própria CETEC, né, de fazer talvez um navio flutuante que pudesse coletar esse esgoto e levar para algum tratamento. Eu queria saber um pouquinho da sua visão e da experiência aí sobre esse tema aí que nos é tão caro hoje. Então, seguindo nessa linha de olhar o meio rural, né? A EGEA, que constituiu a Águas do Pará, que está fazendo um belo trabalho aí, assumir o lugar da empresa estatal que existia, né, lá em Belém, o bloco que ela adquiriu, né, não contemplava as 39 ilhas de Belém, se não me engano, só uma ilha que chama Mosqueiro, que tem uma área urbana representativa, e uma outra ali. Então, como é que nós vamos ter justiça climática e justiça social se a gente não encontra meios para atender esse grupo que não é pequeno? Claro que não é um grupo populacional grande, perto dos 2 milhões de habitantes ou mais que tem ali na Grande Belém, é um grupo inferior a 100 mil habitantes, mas ele tem as suas necessidades e afeta, esse grupo é afetado, né, pela Grande Belém, pela falta de saneamento da Grande Belém, e também, enfim. Então, eu acho que a gente tem que olhar para os nanoempreendimentos. A gente sempre olha o Sebrae, por exemplo, os microempreendedores, mas o microempreendedor já é algo grande para a maior parte das populações rurais, de comunidades tradicionais, de agricultores familiares. A gente tem que falar principalmente com a mulher que está à frente, né, da família, que é é um número muito representativo no meio rural, e o meio rural da Amazônia é dos lugares mais pobres do país, e por isso que a Unicef trabalha na Amazônia. Então a gente tem que encarar essas questões juntas, né? E aí eu acho que as soluções têm que olhar os espaços isolados, aquelas casas isoladas, os pequenos, os nanonegócios isolados, começar por esse, e não começar num atacado, como a gente, em geral, em políticas públicas faz. Eu acho que temos que inverter esse processo se a gente quiser tratar de justiça climática e justiça social. Então, espaços como a Casa da Floresta estão mostrando, por exemplo, como se faz uma bacia de evapotranspiração, como se faz um telhado verde, como se faz uma captação de água de chuva, cisterna. Nada disso é novo, nós não estamos inventando nenhuma tecnologia, são tecnologias bem organizadas. Como é que uma cidade como Belém, que chove até 4 metros de água por ano, né, não tem uma lei? Ou como assim, os municípios da Amazônia não têm uma lei que obriga que a água de chuva seja utilizada, pelo menos para parte do uso, tudo bem que não seja para todos os usos. Isso em Israel é questão resolvida desde a década de 70. Então, eu acho que se a gente quer tratar de saneamento, de água, vamos começar com água de chuva, que é a água que está disponível. Belém vai captar água em 2 lagos, que é o Bolonha, que está ali, já é uma captação desde 1910, quando Belém tinha um momento econômico privilegiado e teve saneamento nos seus bairros centrais antes que Rio de Janeiro e muitas áreas do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas isso não é a realidade hoje. A maior parte dos bairros de Belém não tem zero de saneamento, ou tem 10, 20, 30.
Então, eu acho que o enfrentamento não pode ser só com as grandes soluções, que elas têm que ser endereçadas, mas as nano soluções, não são as micro soluções. Então, aí estão, né, aí está a engenharia para pensar isso, né, e pensar com soluções como essa do quilombo solar, que é uma solução simples, viável, exequível, que a comunidade assume, né, e não depende de uma assistência técnica assim tão complexa, né? Então, eu acho que a gente tem que... A palavra-chave para a água e saneamento, a palavra-chave para a Amazônia se chama autonomia. É isso que as pessoas do meio rural, as pessoas querem, é ter autonomia. Não, é perfeito, João. Autonomia, participação da sociedade. Para mim, um dos eventos que mais me emocionou foi o mutirão no Quilombo Solar, das pessoas trabalhando ali para aquele benefício em prol delas mesmas, né? Daí ali onde exatamente as pessoas tomavam consciência, né, que através do trabalho delas, elas iam colher os frutos dos benefícios aí que elas estavam propriamente realizando. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre COP30, é o assunto aí que está em voga, está todo mundo falando sobre, querendo saber um pouco. É inegável a importância simbólica e política que esse evento trouxe. Para Belém, né, foi muito relevante ter sediado esse evento internacional. Foi a primeira conferência que aconteceu na Amazônia. Olha só, a gente está tratando de assuntos, né, das florestas, da região amazônica, e pela primeira vez que a gente teve a oportunidade de sediar um evento desse na região amazônica. É claro que existiram críticas com relação à infraestrutura de uma forma geral, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que você enxergou esse evento, até como participante, né? Você participou do evento, como é que, se você pudesse fazer um balanço, né, desse evento, um balanço com os pontos positivos, os pontos negativos, lições aprendidas, o que que, o que que ficou de legado para nós brasileiros. Tiveram 195 países participando, 42 mil pessoas credenciadas. Queria ouvir um pouquinho de você aí, desse balanço aí sobre a COP30 e a participação aí da Casa Floresta também. Então, em termos gerais, o que pessoas como eu que acompanharam, né, não estavam envolvidas na negociação propriamente dita, que é um grupo muito fechado de representantes dos países. Nós recebemos lá na Casa da Floresta comissões de outros países, como do Reino Unido, da Eslovênia e de outros países, mas a sociedade, né, foi a COP da sociedade civil, vamos dizer assim, dessas 30 reuniões que já ocorreram, né? Todo ano tem uma COP, né? Avançar lentamente ou não avançar ou retroceder, mas o principal avanço, se a gente puder caracterizar é que a sociedade civil, nos seus diversos matizes, foi mais ouvida, né? Então, a presença, por exemplo, que internacionalmente se fala de afrodescendentes, no Brasil a gente usa outros termos, né? A questão quilombola, a questão do negro, né? Isso foi muito relevante, esse pontuar suas questões. Daí tem uma relação direta com o nosso projeto Quilombo Solar, que não existe justiça se as pessoas não tiverem acesso à água. E é terrível ver que os quilombos são os últimos na linha de acesso a serviços públicos como a água. Então, também comunidades indígenas conseguiram se manifestar e tiveram até espaço para
fazer manifestações fortes, e houve, a democracia funcionou no sentido, o Brasil foi um exemplo de democracia na COP, né? E houve espaço para essa representação, apresentar a sua agenda. Então, para mim, esse é o grande fator positivo da COP, né? Quanto à infraestrutura, os problemas que aconteceram são totalmente insignificantes. Houve um alarde inicial, mas esqueceu-se que Belém é uma cidade que recebe 1 milhão de visitantes quando tem o Círio de Nazaré. Claro que é um outro contexto, é um evento religioso, as pessoas vão para as casas das famílias, mas não houve tudo aquilo que se falou, porque a cidade estava preparada, minimamente preparada. Nunca um espaço está tão preparado, mas como uma cidade que tem seus problemas e seguem com eles, problemas de transporte e de outras questões, isso não atrapalhou, o que eu acho que é o mais relevante. Não, a COP não foi menor por conta disso. Então, eu acho que os pontos negativos, e a gente poderia enumerar alguns, não foram relevantes para influenciar em resultados. Agora, a Amazônia conseguiu ir para o holofote e eu acho que ela precisa permanecer, porque não é a Amazônia dos quase 200 países do mundo, né, dos 200 que existem, metade desses países tem florestas tropicais. Isso que é relevante. A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, que não é só do Brasil, né? O Brasil tem 50 e poucos por cento, quase 60%, mas tem outros 8 países, inclusive um país europeu, a França, né? A Guiana é um departamento, a Guiana Francesa, departamento da França. Então, eu acho que olhar as florestas tropicais, como também se discutiu o Fundo de Florestas Tropicais, né? O TFF, isso é altamente relevante, porque na floresta tropical está a maior parte da biodiversidade do planeta, pelo menos na parte terrestre, né? E a nossa esperança de restauração florestal, de absorção de carbono e de manutenção do equilíbrio. Então, a Amazônia não é um balão de oxigênio do planeta, ela é o ar-condicionado do planeta. Os florestas tropicais são importantíssimos para a manutenção não só da biodiversidade, mas para a regulação do clima, que na verdade mantém a biodiversidade, torna possível a manutenção da biodiversidade. Então, eu acho que holofote na floresta tropical, que é um tema que ambientalista falava para um grupo muito pequeno, quando a gente começou a SOS Mata Atlântica, a gente ficava lembrando nas nossas campanhas, olha, tem 100 milhões de pessoas no Brasil que vivem sobre um cemitério da Mata Atlântica. Aqui foi Mata Atlântica, né? E seus povos originários juntos, né? Não estou falando só da floresta. Então, eu acho que o foco na floresta tropical é um resultado dessa COP. E, obviamente, a Amazônia se beneficia disso. Agora, fortalecer as organizações da Amazônia é o que precisa acontecer, né? E é muito fácil vir, dar o seu palpite, ir embora, mas eu acho que é fortalecer os atores locais para que eles realmente sejam protagonistas e consigam apresentar a sua agenda, e não apenas uma agenda externa, alheia a eles, né? E, por fim, falando da Casa da Floresta, a gente recebeu nesses 16 dias que a gente esteve aberto, mais de 500 pessoas, em diversos eventos, diversas rodas de negócio que a Unesp promoveu com diversos atores, e foi muito interessante ver como as pessoas estão sedentas por conhecer mais a Amazônia, seus povos, o que significa, né? Não é só falar aí da culinária ou da música, que são excepcionais, tem uma dimensão que poucas pessoas compreendem e conhecem, mas é pensar como essa Amazônia pode ser transformadora. Ótimo, João. Vamos torcer aí para que o Brasil realmente assuma o seu papel de protagonista com relação a essa agenda ambiental. E concordo contigo quando você fala
sobre as florestas. Para mim, o ponto alto foi a criação do Fundo de Florestas Tropicais para sempre. E esse fundo aí visa a conservação e a proteção das florestas tropicais. E entendo que nós, como sociedade, a gente tem que pressionar aí os nossos gestores públicos, tanto brasileiros quanto internacionais, aí para que eles financiem, a gente ajuda a divulgar para que possam financiar esse fundo que para mim foi o ponto alto aí da COP30. E a gente às vezes se vê, né, como sociedade civil, às vezes a gente se engaja por tantos outros temas e um tema tão importante quanto esse a gente acaba se esquecendo, deixando de lado. Então, para mim, foi um dos pontos altos aí da COP30. Você olhar também, né, a questão do plano de saúde climático, eu achei fantástico. O Belém Health Action Plan, né, que pretende guiar políticas de saúde considerando os impactos climáticos, as mudanças climáticas. Então, que a gente consiga aí, como sociedade, também pressionar aí os nossos gestores, agentes públicos e privados. Você vê que a gente tem tantos assuntos aqui, os assuntos são diversos, o tema é mais do que interessante. Eu vou começar a ler algumas questões aqui, algumas perguntas que os participantes estão fazendo, para que a gente consiga abrir aqui, de uma certa forma, um debate, uma conversa, com pontos de vista, reflexões. Acho que isso é louvável e relevante aqui para o nosso webinar. A primeira pergunta aqui que eu recebi foi do Jorge Babadopoulos. Ele pergunta como os colaboradores da CETEC do Brasileira podem individualmente colaborar com sua expertise para os projetos do Instituto. Eu acho que primeiro essa agenda que nós temos diante de nós, que é essa agenda da água, do saneamento, da infraestrutura básica, né, da justiça climática. E eu acho que levar isso para o campo. Acho que nós somos muito felizes quando a gente se uniu para pensar um problema de um território quilombola, que pode ajudar outros territórios ou pode ajudar outras. Nós temos na Amazônia mais de 50 mil comunidades rurais, né? São aquelas que não têm acesso a essa infraestrutura de transporte, né, de logística, de energia, de água, de saneamento, enfim, de abastecimento, né, de armazenamento. Então, eu acho que a gente deve se dirigir a esses territórios por uma razão simples. A Amazônia depende os guardiões da Amazônia, na verdade, estão nesses espaços rurais, né? Em territórios indígenas, territórios quilombolas, nos assentamentos agroextrativistas, nos assentamentos, né? Você tem uma ideia, só o tamanho, o conjunto de assentamentos do INCRA na Amazônia é o dobro do estado de São Paulo. Então, é numa dimensão que a gente perde a noção, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar exemplos que são de fácil compreensão, fácil execução, né? Que é o que a gente hoje denomina de tecnologia social, né? Agora, para chegar num painel solar, que não é tecnologia social, é altíssima engenharia, né? A gente precisa levar esse painel solar, que é alta engenharia, uma bomba, né, hidráulica, para um território e aliado ao contexto de tecnologia social que precisa ser criado. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? E a gente
eu acho que a primeira proposta, Jorge, é fazermos um evento lá na Casa da Floresta, que tem lugar para ficar, lugar para pensar juntos, né? E olhar como irradiar essas não só boas ideias, mas projetos execuíveis de fácil e rápida execução como soluções imediatas, porque o clima não espera. Eu acho que a gente, primeiro que ir para a Amazônia, quem puder ter essa oportunidade, é transformadora, né? Eu acho que é viver o Brasil, que a maior parte, o Mário de Andrade já falava isso, né, no começo do século XX, que o brasileiro vive o Brasil e não o conhece, né? E não que o Brasil seja só a Amazônia, né, mas deixar o contexto do seu único local, assim. E não como férias, não, mas é entender, né, esse papel voluntário, né, esse papel que utiliza esse conhecimento que a gente tem técnico mais para uma causa, para um bem comum. E eu acho que a Amazônia é o que nos diferencia enquanto nação, né? Claro que temos outros predicados muito relevantes, mas se a gente fosse escolher um, a Amazônia seria esse. E é o que também nos possibilita de contribuição no nível planetário para a justiça climática, né? Perfeito. Eu gostaria até de fazer um pequeno adendo aí à pergunta, né, a colocação aí feita pelo Jorge e a sua explanação, João, sobre essa questão de você como engenheiro, como cidadão, se colocar à frente as dificuldades, né, essa resiliência climática e trazer soluções para isso. Tem uma história aí que remonta aí de alguns anos atrás, por ocasião aí da comemoração dos 60 anos da fundação do Grupo CETEC, e foi feito aí um prêmio, né, uma competição, melhor dizendo, para que as pessoas ali, né, pudessem, como que elas poderiam imaginar a engenharia, o grupo, as empresas do grupo daqui a alguns anos, né, e qual o legado. E foi identificado através dessa competição, né, a necessidade de principalmente aqueles mais jovens, as novas gerações de engenheiro, com relação ao meio ambiente, com relação à mobilidade, com relação à justiça social, equidade, e através disso surgiu um movimento dentro do grupo que chama Engenheiros e Cidadãos. E dentro desse grupo aí, com base, né, bem calcada aí neste lema, juntaram pessoas com o mesmo tipo de comprometimento para que pudesse desenvolver um mundo melhor, né, construir um mundo melhor. E eu vejo esse movimento também aconteceu, nós participamos, né, a CETEC Brasileira também participou, e eu vejo esse movimento, essa renovação acontecendo dentro da operação do Brasil também. E às vezes as pessoas têm ideia, têm a necessidade, né, de fazer algo melhor, mas às vezes falta aquele empurrãozinho, aquela iniciativa ou conhecer algum lugar que ela possa ter a confiança necessária. E o Instituto Peabiru, com certeza, ele pode servir aí de ponte, de porta de entrada, seja lá como você quiser chamar, né? De que possa favorecer aí
jovens engenheiros, cidadãos, ou aqueles que têm aí, né, um comprometimento, né, com o planeta e com a herança que nós vamos deixar aí para as futuras gerações. Bom, vamos lá. Eu tenho uma segunda questão aqui, que é do Eduardo César, que ele é ESG da Project Marketing, e ele faz uma pergunta aqui que eu acho que é super interessante e pertinente com relação à questão da exploração de petróleo, né? Qual o ponto de vista da biosocioeconomia e ambiental com relação à aprovação do projeto de exploração de petróleo pela Petrobras na Foz do Amazonas? Só antes de passar a palavra para você, João, esse, para mim, talvez tenha sido um dos pontos fracos da COP, foi com relação à eliminação dos combustíveis fósseis, né? Eu acho que ainda não estamos prontos para extinguir ou alguns países, né? O mundo ainda não está pronto, né? Para mim, esse foi um dos pontos fracos aí da COP. Eu vou passar aí para você e daí depois eu complemento se for o caso. Essa é uma questão que eu acho que é o que nós conversamos, falamos que precisa ter mais informação para que esse debate seja mais rico e com mais ciência, né? Temas que são, vamos chamar assim, polêmicos, ou que geram polêmica, não é que o tema é polêmico, ele gera polêmica, né? Eles exigem que a ciência esteja mais presente. Então, eu acho que esse é um assunto que a gente vai precisar debater muito mais. Não é no sentido, vamos adiar, ou vamos daqui a 30 anos, não é nesse sentido. O debate hoje tem que ser agora, né? Nós temos muitos espaços de debate, né? A gente debate isso, tem que debater isso em casa, tem que debater isso na empresa, tem que debater isso na sociedade, na academia, a sociedade elegendo seus representantes, nos espaços políticos. Então, eu acho que é um tema, como outros, que o Brasil tem que discutir, sem dúvida. Inclusive, ver prós e contras. Com certeza, qualquer infraestrutura, né, que é implementada nessa dimensão gera riscos, mas eu acho que a sociedade precisa se apropriar mais dessas informações. Então, eu diria que é um tema que está ainda restrito a especialistas, eu diria isso. E isso é ruim, né? É como eu falava em relação à floresta tropical. Esse era um assunto que há 20 anos a gente vinha debatendo, e eu nem sou um engenheiro florestal, um biólogo, né? Sou um administrador que trabalha com essas questões do ativismo há 40 anos, mas estava guardadinho, assim, dentro de um circuito pequeno, não é guardado, mas ele se manifestava Eu acho que esse tema, ele realmente precisa ser aprofundado, né? Na verdade, é isso. E, agora, é interessante que a última COP foi num país bastante ligado ao petróleo, né? Azerbaijão, né? O Brasil não deixa de ser também, né? Eu acho que não, eu acho que ele precisa ser tratado. Talvez eu acho que a frustração é que isso deveria ter sido mais tratado, mais discutido, mais aprofundado. Então, eu acho que, sem dúvida, entender os impactos, né, disso, eu acho que o assunto não é só do Brasil, né? Acho que é um assunto planetário, né? O Brasil está como aquele momento, né, que vai ou não explorar, de que forma e como. Então, eu acho que o brasileiro tem direito a ter mais informação, e acho que a academia precisa apoiar nisso, os movimentos precisam apoiar para que as pessoas tenham mais informação, eu acho. É um tema interessante. Eu não sei dizer se ele foi colocado, foi justo
por ocasião aí do evento, né, internacional. Talvez tenha sido um momento inapropriado, mas também, por um outro lado, como você disse, João, pode ter sido um momento bem apropriado, onde traga à luz aí a discussão de explorar ou não a questão do petróleo na região amazônica. O Brasil tem o pré-sal ali, toda a costa, principalmente ali da região sudeste, e ali agora aí tem essa questão aí, né, de fazer realmente os estudos necessários para que você avalie bem, né, a viabilidade, eu não digo econômica, mas eu digo a viabilidade ambiental disso, os prós e os contras, com uma matriz bem detalhada com relação a todos os aspectos. Então, é um tema aí que eu acho que vai trazer discussão. Espero que isso seja cada vez mais abordado, que a sociedade tome conhecimento, que não fique restrito aí só aos gestores, que a sociedade possa opinar, possa dar a sua contribuição aí. Tem um lado interessante, Elcio, que, desculpe te interromper, é que está se falando na margem equatorial, que vai do Rio Grande do Norte até o Oiapoque, ali no Amapá. Ninguém falou, não estou defendendo nem pró nem contra, mas ninguém falou, quando o pré-sal, que era relacionado à Mata Atlântica, e toda a costa é Mata Atlântica. O bioma Amazônia, ele é terra firme. Tudo bem, tem os manguezais que até há pouco tempo nem se considerava Amazônia. Hoje em dia isso faz parte do bioma Amazônia. Então, e é uma questão complexa, porque ele está uma distância muito grande da costa. Então, é um assunto relacionado à região costeira, ao bioma. Se a gente fosse trabalhar em termos de bioma, né, é o bioma costeiro marinho, não o bioma Amazônia. Agora, quanto isso interfere estar na frente da Amazônia? Quando era Mata Atlântica, não interferiu. E agora interfere, e a gente precisa compreender isso, né? Aí, se for na Venezuela, que hoje o grande debate geopolítico é a possível invasão da Venezuela por conta de petróleo, né? Nós estamos falando do mesmo assunto. E ali é a Amazônia igual. ou florestas tropicais, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa aprofundar, né, essa discussão, né, e entender a sua complexidade. Entender não, ter exposto a sua complexidade, porque está todo mundo procurando entender, né? Então, eu acho que qualquer pré-julgamento vai dificultar esse debate, né? Então, a questão não é a sociedade brasileira estar preparada, não, ela está mal informada, isso sim, isso eu tenho certeza. Todos nós estamos mal informados. Exatamente. Enfim, precisamos de informação, precisamos de detalhamento técnico e para que a gente possa ter a melhor solução aí, a melhor saída. Vamos lá. Tenho mais uma questão aqui do José Roberto Blanes. O Instituto recebe pressão de grandes empresários, políticos, etc., que podem dificultar esse tipo de intervenção que estamos fazendo? Fora isso, os grandes empresários e políticos mostram interesse em apoiar financeiramente esses projetos? Olha, boa parte do nosso financiamento e dos projetos a gente constrói junto com grandes corporações, né? Porque as grandes corporações estão presentes nos territórios, né? E elas, o gerente dessa corporação, o funcionário dessa corporação, podia ser eu lá. Então, acho que nós estamos ali
olhando questões técnicas. O Piabiru, especificamente, não recebe recursos da administração pública direta, né? E sim de empresas públicas, mas através de editais públicos, né? É porque a gente venceu um edital que a gente participou, a gente concorreu com 1.100 projetos, né? E houve uma comissão julgadora técnica, né? Não era da empresa, era de outros conselheiros, consultores. Então, eu entendo que tudo é político, claro, não sejamos ingênuos, mas não dá para tratar de soluções para os territórios sem aqueles atores que têm uma dimensão enorme naquele território, né? Então, se nós estamos trabalhando, né? Então a gente não tem medo no sentido, não vamos, não tem pré-julgamento, né, no sentido de não tratar dessas questões, porque nós estamos tratando de, não estamos tratando de uma questão ambiental, nós estamos tratando de questão, como eu coloquei, da criança e do adolescente, do papel da mulher, da questão da biodiversidade, da justiça climática. É um contexto muito amplo que ultrapassa qualquer compreensão de qualquer empresa. Nenhuma empresa, por maior que seja a maior empresa que está ali na região, consegue atuar nessas dimensões. Ao contrário, o que a gente percebe é que empresa como a Agropalma, que a gente acompanha há 18 anos, é uma empresa de palma, que planta palma, tem lá a sua área de 60, 80 mil hectares, mas tem uma área de preservação equivalente, né? Não há nenhuma reserva pública nessa região do Nordeste paraense. Todas são reservas privadas. Eu não estou defendendo a iniciativa privada, isso é um fato. Né? Depois, uma empresa que contrata 5.000 pessoas naquele território não pode ser ignorada, né? E que gera 30, 40 mil empregos indiretos. Ela tem que sentar na mesa. A gente não precisa estar ali defendendo ou não. A gente precisa de critérios técnicos, novamente, a gente precisa de ciência, precisa de informação. Eu lembro que quando a gente trabalhou com as herveiras do Ver-o-Peso e a Natura, que houve um grande embate, né, sobre a apropriação do conhecimento tradicional associado à biodiversidade, o nosso papel, enquanto técnicos, foi vamos aquele juridiquês, né, de um contrato, né? Vamos transformar isso em informação para que aquelas pessoas que não têm o hábito de tratar disso possam compreender. Então, a gente usou o teatro como meio, de forma alguma diminuindo, ao contrário, buscando uma compreensão. Então, eu acho que o nosso papel técnico é fazer esse diálogo acontecer. Existe um diálogo que muitas vezes acontece na via judicial e que deve acontecer e segue. Mas eu acho que a sociedade civil organizada com a academia e mesmo com empresas podem construir esse diálogo. Hoje eu diria que as grandes corporações, e digo com conhecimento de causa, com quem já trabalhou e trabalha com a Dreyfus, com a Cargill, com a Suzano, com a Vale, com a Hydro, com várias outras corporações, com a Agropalma, a agenda das grandes corporações está bem mais próxima do movimento ambientalista, das organizações da sociedade civil dedicadas ao socioambiental, não é um movimento ambientalista enquanto movimento, do que muitas vezes com representantes políticos que têm agendas próprias ou defendem agendas de grupos de interesse que não são os da sociedade como um todo, né? Então, eu acho que não dá para a gente simplesmente ignorar, porque é um empresário ou porque é uma grande corporação. O que eu percebo, vivendo 20 anos na Amazônia, e trabalhando 45 anos com a Amazônia, é que o empresário local ou regional que participa desse debate socioambiental ainda são poucos empresários ou poucas empresas. Eu vejo muito corporações que são brasileiras, a imensa maioria, que estão na Amazônia,
algumas internacionais, mas a imensa maioria são brasileiras, e têm um interesse maior nesse diálogo. Então, o que eu acho que precisa muito é o envolvimento do empresariado local, da Câmara de Lojistas local, da Associação Comercial local. Esse é uma fronteira fundamental, porque senão fica só um embate da grande corporação, que é ou o diabo ou o lado bom, e a ONG, que é só o lado bom. Não é assim. A sociedade é muito mais complexa. E o pequeno empresário, ele precisa se posicionar, precisa ter informação. O médio empresário precisa ter informação. E eu não vejo isso na dimensão que ele deveria estar participando. Perfeito. Totalmente de acordo. A gente está partindo aí para os instantes finais do nosso webinar. Mais uma vez reitero que é bom acabar, passa rápido e acaba rápido, mas talvez aí fique aí uma proposição no próximo ano a gente fazer um novo webinar aí com esse tema aí que tem tantas informações aí, tanta coisa interessante para a gente poder discutir, refletir. Não só de perguntas o nosso chat é feito, também de elogios, e queria te transmitir esse elogio aqui, João, que a Marinalva está fazendo, Marinalva Moreira de Jesus. Parabenizo a CETEC e a todos os envolvidos, né? Nesse caso aí, mais o Instituto Peabiru, né? Mais do que envolvido nesse caso, é o protagonista nesse projeto que traz ajuda a esse estado tão rico e ao mesmo tempo tão necessitado. Morei durante 36 anos nesse estado e me sinto muito feliz por essa iniciativa. Então a gente Legal, também bom. é bom, né? Eu acho que a gente não faz essas coisas. Primeiro que o Instituto Peabiru é uma instituição profissional, não é de tempo voluntário. Claro, recebemos voluntário, mas são 100 pessoas que colaboram lá, são profissionais, vivem disso, né? Eu acho que isso é uma profissão, né? E não se trata de ajuda, trata-se de reconhecimento de ausência de Estado, reconhecimento de ausência da sociedade, porque o Estado não está presente, porque a sociedade não reconhece, né? Então, você está lá em Belém, não reconhece que tem 20 mil famílias, né, que não têm acesso à água, a saneamento, a transporte, à escola, como deveria ter. Então, eu acho que é sobre isso, sobre a gente se reconhecer enquanto cidadão. Então, compreender a Amazônia é cidadania brasileira, acima de tudo. Exatamente. Eu queria também fazer uma reflexão final aí contigo, né, João? Que mensagem você deixaria aí para os jovens, os jovens brasileiros, mas também os jovens de todo o planeta aí, profissionais que querem atuar aí com sustentabilidade e inovação? Primeiro, busquem alguma forma de participar voluntariamente ou até conseguindo profissionalmente de alguma iniciativa no seu bairro, na sua região, enfim, aonde for possível. Alguns podem ter mais sorte, menos sorte, conseguir. Pressionem a sua universidade, se for universitário, para fazer extensão. A Unesp está de parabéns que não é uma universidade da Amazônia, mas de compreender que que o Brasil, a extensão dela é o Brasil. Então, e depois, na hora de viajar, viaje para a Amazônia como uma missão. Claro que no sentido de, vou ter umas boas férias, é para ter, claro, não é um esforço, é apenas, olha, um sacrifício. Mas eu acho que conhecer a Amazônia é obrigação. Eu diria que antes de ir para o exterior, conhecer o país, é o Brasil, né? E não estou falando do Nordeste para ir na praia, estou falando do Nordeste, do Sertão, do Agreste, né? E a Amazônia é maior que o Brasil, o resto do Brasil, né? Então, eu acho que ter uma vivência amazônica é fundamental. E Belém é um lugar que dá esse olhar, esse impacto enorme, que eu acho que todo mundo sai crescido disso, né? Então, acho que essas duas questões, procurar um envolvimento
e que nas férias, havendo oportunidade, a quem conseguir, claro, às vezes não há condições, né, por diversas razões, mas busque visitar a Amazônia pelos olhos dos amazônidas, não apenas pelo um olhar turístico. Complementando o que você está falando, João, vou passar um pouquinho do meu ponto de vista também. Eu acho fundamental aí que as pessoas vão buscar cursos, conhecimentos na área de sustentabilidade, nessa área de inovação. Além de você ter um reconhecimento interior muito grande, claro que é gratificante você trabalhar em prol aí do planeta, né? Construindo um mundo melhor aí, como a gente falou, né? Para as gerações futuras. Mas, por um outro lado, é um campo vastíssimo, vastíssimo de oportunidades, porque cada vez mais hoje a sociedade entende como um todo que é necessário realizar planos de resiliência climática, planos de mudanças climáticas, desenvolver projetos criativos, onde você tem essa liberdade de ousar, né? Eu acho que a palavra correta é trabalhar com ousadia, né? Senão você fica com a sua criatividade presa. Então, nunca se falou tanto nesse tema, nunca se abriu tantas portas aí para que a gente consiga desenvolver trabalhos e, como você disse, não só voluntários, mas remunerados. Hoje eu vejo os principais bancos de fomento, de desenvolvimento internacional, financiando projetos para cidades, estados realizarem aí, né, os estudos e os planos de mudança e resiliência climática, de aceleração aí desse processo. Então, é um campo aí vastíssimo aí de oportunidades. Bom, a gente está chegando aí no final do nosso último webinar aí de 2025 e eu queria ouvir de você, João, as mensagens finais, você pudesse aí nos lembrar aí também, mais uma vez, aí da publicação, da noite, né, de autógrafos aí do lançamento, é o lançamento, né, que fala sobre o lançamento do seu mais novo livro, Guia-me Belém, né, Guia-me Belém, que vai acontecer na Avenida Paulista, 509, no Auditório Martins Fontes, no próximo domingo, dia 14, às 17 horas. Queria ouvi-lo, convidá-lo aí para as suas considerações finais. Então, eu acabei esquecendo de, além de sugerir buscar um espaço para contribuir localmente para algum movimento voluntário e, numa oportunidade de viagem, selecionar a Amazônia como algo que é uma missão que faz parte da formação, assim como aprender inglês, aprender ou cursar uma universidade, né? Eu acho que ler sobre a Amazônia e ler a partir dos amazônidas, né? Ouvir as vozes amazônidas, né? Diversas vozes, eu acho que tem que formar a sua opinião, né? Eu acho que as pessoas têm que desenvolver esse senso crítico, né? Que eu acho que é um processo permanente, eu não acho que é só para jovem. Eu todo tempo acho que eu preciso estar compreendendo, né? Como a gente falou sobre temas, principalmente sobre temas que geram polêmica, né? A gente fala sobre desmatamento, mas desmatamento é consequência de um modelo econômico que coloca o boi na frente de tudo, né? Então, agora, como solucionar isso? Não é tão fácil, né? Nós transferimos todo o rebanho brasileiro para lá, para a Amazônia, então eu acho que as pessoas têm que formar esse senso crítico, né? E eu acho que é isso que é transformador, né? Então, eu acho que a gente tem que se dar o direito de ser transformador, né? E se posicionar.
Eu acho fundamental se posicionar. Seria isso, que eu acho que as pessoas têm que ter autonomia para se posicionar. Obrigado, João. A gente tem outras questões aqui que nós vamos ler, né, te encaminhar e responder aí a cada um deles. Nosso tempo tá se exaurindo, infelizmente. Gostaria de agradecer aí pela sua participação, pela sua presença virtual, e gostaria também de agradecer a audiência de todos. No final do expediente, numa segunda-feira, aqui em São Paulo, né, com muita chuva, a gente estava torcendo aqui para a energia se manter estável, e deu tudo certo. E hoje a gente encerra aí o ciclo do ano de 2025 com esse quarto webinar de CETEC. E em breve a gente vai divulgar aí a programação para 2026, e com certeza as questões ambientais, sociais vão participar aí de novos episódios aí do webinar. Eu queria pedir aí para que todos pudessem nos seguir nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, no site da CETEC Hidro Brasileira, do Grupo CETEC, da Fundação CETEC, que não deixem de nos seguir, de se engajar, de curtir as nossas postagens, na minha rede social também, no LinkedIn, no Elzio Mistrello, e também as redes sociais do Instituto Peabiru, do Instituto Ideias, né? Eu acho que tem mais alguma, João, que você queria divulgar? Site. Nós temos um projeto que é o Mangues da Amazônia, que eu acho que vale a pena, né? A Casa da Floresta, Unesp Peabiru, enfim, estão todos interligados. Tá certo, então. Gostaria em nome da CETEC Hidro Brasileira, desejar um feliz 2026 a todos, ótimas festas, e nos encontramos no ano que vem. Boa tarde, boa noite, até a próxima. Até logo.